Olá, caros amigos e amigas, aqui é Arthur Kill Dragon e eu estou na Campus Party! Não, eu não estou na Campus Party. Eu estive na Campus Party, fiquei lá 4 dias, foi uma experiência bem bacana, foi uma experiência bem legal. Vou passar um pouco da experiência do que eu pude ver lá. Na verdade, eu fui pela Campus Party como imprensa, pelo RPG Valley, e quem me forneceu o material foi a All Labs, que é a empresa que eu trabalho agora. Agradecimento especial aí pra All Labs, pro Gustavo e pro Décimo, por terem me liberado essa semana. Eu tava trabalhando lá, mas mesmo assim eu ainda tirava o tempo no meu trabalho para poder ir assistir as palestras. Bom, é o seguinte, eu tô fazendo essa parte do vídeo aqui em casa, né, que é mais cômodo. Eu tentei fazer lá na Campus Party, mas o barulho tava muito barulho, e então não ia dar para vocês me ouvirem direito. Eu vou dividir esse vídeo em algumas partes e falar um pouquinho da experiência como que foi os 4 dias. Então vai ter aí, vocês já devem estar vendo que tem algumas imagens que estão rolando já do que aconteceu na Campus Party. Obviamente não deu para acompanhar tudo, eu estava trabalhando lá. Eu só saía para poder assistir algumas palestras e aí gravar algumas entrevistas, algumas coisas assim. Então assim, vocês vão ver um pouquinho da minha visão, da visão que o Kill Dragon teve e quais as palestras que eu fui lá assistir, ok? Bom, beleza, segundo dia, só um toque. Eu tô contando os dias, o dia 1, dia 2, dia 3... pelos dias que eu fui, não pelos dias do evento. Eu não fui no primeiro dia do evento, que foi aquele dia de abertura, etc e tal, então eu não fui. Eu fui só nos dias que realmente teriam as palestras que eram interessantes pra mim. Engraçado, então no primeiro dia foi uma coisa bem interessante que assim, quando eu cheguei lá que eu fui descobrir que não tinha internet Wi-Fi. A internet era a cabo e se você quisesse o Wi-Fi você tinha que levar um roteador e do seu roteador você podia distribuir para quem você quisesse. E não tinha internet Wi-Fi, todas as vezes que estavam lá estavam fechadas, não tinha internet Wi-Fi para imprensa e eu só tinha levado um tablet e a máquina. Vocês vão ver que as gravações do primeiro dia estão meio toscas assim, justamente porque eu só tinha a máquina e aí eu levei um tablet emprestado também, aqui é tudo emprestado. A câmera do tablet não é tão boa, não tem uma qualidade tão boa quanto a câmera da máquina, né? Então vocês vão ver que a qualidade vai diferir um pouco aí nos vídeos. Sem contar que eu tava com a câmera no colo. Praticamente eu não tinha onde colocar a câmera, né? Então vocês vão ver que vai dar umas tremidas, etc e tal. O segundo dia foi muito legal, cara. Calhou várias coincidências. Aí nesse dia, assim, eu levei um notebook. O Gustavo me emprestou o notebook. Então aí eu já tinha internet, né? No primeiro dia eu tive que usar aquela internet lá não sei o que, São Paulo, acesso a São Paulo, com os computadores que estavam lá, etc e tal. Acho que eu cheguei nos computadores um pouco tarde, porque tinha uns computadores que já estavam meio destruídos, a galera não estava muito respeitando, ou os computadores já vieram destruídos, não sei. Os que eu peguei lá, tinha um que estava até sem tecla. E foi bem bacana, cara, porque aí eu consegui me estabelecer numa mesa, num lugarzinho, onde eu fiquei ali o restante dos dias, né? E uma coisa que eu achei muito legal foi questão ao respeito dos campuseiros. Os campuseiros estão de parabéns, cara, pelo menos o que aconteceu comigo. Você podia sair lá, deixar o notebook na mesa, deixar as coisas na mesa, sabe? Ninguém passava, ninguém pegava, né? Foi até estranho, porque tinha um camarada sentado do meu lado. Eu até tinha pedido pra ele, porque o notebook ele veio sem o driver da placa de rede, aí eu tive que instalar, né? Aí pedi pra ele buscar o driver na internet pra mim. Aí beleza, a gente ficou conversando e tal. Instalei o driver e o cara saiu. Aí tava com a máquina lá do meu lado, tranquilo, tava olhando. E aí calhou de que eu ia sair e ele voltou. Aí nisso que ele voltou, eu fiz a seguinte pergunta pra ele, olha o noob. Então, será que não é seguro a gente deixar a máquina aqui? Aí o cara, pô, todo mundo pagou 400 pau no ingresso, cara. Só essa resposta já me bastou, né? Falei, pô, ninguém vai sair pegando máquina, pegando nada de ninguém. Cara, o respeito dos campuseiros com os outros campuseiros foi muito legal. E uma coisa que eu percebi na Campus Party é que quem faz a Campus Party são os campuseiros. Você tem eventos, alguns eventos lá da Campus Party, você tem as palestras, mas a maioria dos eventos foram feitos pelos campuseiros. E uma coisa que eu achei muito legal, tinha muita gente lá produzindo conteúdo, muita gente mesmo produzindo conteúdo. Então vai sair muita coisa legal da Campus Party por aí. Tinha promoção de blog, promoção de site, tinha site conhecido, tinha site não conhecido, tinha nós. Foi muito legal mesmo. E eu tô lá sentado no meu cantinho e tal. De repente quando eu olho passando assim na frente da minha mesa assim, cara, Cauê Moura. E eu sou muito fã, esses caras todos que eu citei, eu sou muito fã do trabalho deles. Aí, pô, a vontade que eu tive foi, caralho, puta, que muito louco, que muito louco. E aí, mano, o cara passou na frente, beleza, eu não vou correr atrás do cara, não sei o que, tietagem. Mas, cara, não teve jeito. O cara sentou na diagonal, assim, tipo, eu tava aqui, o cara sentado ali. Acho que ele ia gravar alguma coisa, acho que ele ia gravar um hangout, alguma coisa assim do tipo. Ele tava com uma galerinha lá. E sentou aqui, na minha diagonal. Falei, puta, não tem jeito, eu vou ter que ir lá e tirar uma foto com esse cara. Nesse segundo dia teve uma palestra do MRG,
né? Matando robôs gigantes, galera que eu curto pra caramba também trabalho. E aí, calhou de que eu tava gravando o som da palestra no Audacity, teve um camarada do meu lado e falou, qual software você tá usando, né? Eu falei, pô, Audacity. Não pensei que não tivesse ainda existisse pessoas que não conhecem o Audacity, né? Até tô brincando, hein, cara, se você estiver me vendo aí no vídeo aí, o cara falou assim, eu vou baixar o coisa, ele tava lá, né, tentando procurar a rede de internet, eu falei, não, cara, eu tô gravando aqui, eu pego e passo o arquivo pra você. No final tudo bem, o arquivo saiu uma bosta, o microfone dos caras tava bem alto, então o meu microfone, esse super microfone aqui, ó, ele começou a dar umas distorções e tal, acho que o cara deve ter ficado puto. Aí quando chegou no final da palestra, né, do MRG, foi até bem bacana, que eles contaram bastante de como que começou o MRG e tal. Aconteceu que ele me passou o HD e, puta, cara, o arquivo deu 800 MB. E aí eu tô passando lá o arquivo e tá aquela galera em volta do MRG. E aí você não pode reclamar das coisas, né, cara? O universo parece que conspira pra você quando você não reclama, cara. Foi muito legal, porque assim, foi o tempo certinho, eu fiquei lá uns 10, 20 minutos a mais. E foi o tempo certinho de eu passar a gravação pro HD do cara. E a galera debandou, assim, tipo, tinha só umas 4, 5 pessoas ali falando com a galera da MRG. E aí deu chegar lá e tirar uma foto dos caras e tal, parabenizar o trabalho dos caras, etc e tal. Foi bem bacana. Fui muito sortudo nesse evento. Só que eu tive que ficar. Porque eu perdi o ônibus, o metrô já tava fechado. Então não tinha dinheiro pra pegar táxi, tava só com bilhete único. Tive que ficar. Aí fiquei até as 5 horas da manhã. E fui embora às 5 horas da manhã no outro dia. Pra meio-dia tá lá de novo pra assistir as outras palestras. 1 hora não é nem de longe o suficiente para começar a explicar a história do RPG e como ele se tornou um RPG. Todo mundo que joga RPG desde a época de mesa deve ter tido alguém que tinha aquele livro de Vampiro da Idade das Trevas em inglês e tirava um xerox, deixava o cara da fotocopiadora doida, copiando, sei lá, acho que estava na base de 600, 700 páginas, encadernando, aí chegava o próximo do grupo e fazia uma cópia exata, entendeu? Existia principalmente no sul dos Estados Unidos um costume muito grande de simular. Hoje em dia até a gente tem, até hoje, encenações da guerra, desde do Abraham Lincoln, todas as guerras que houveram, principalmente a do sul e norte. E uma das métodos de simular essas guerras eram com jogos de miniatura. Porém, esses jogos de simulação, esqueleto praticamente do que seria RPG, permaneceram nesses grupos bem undergrounds até o lançamento de um livro que todo mundo conhece, que é O Senhor dos Anéis. Quando Tolkien lançou O Senhor dos Anéis, foi em 1966 o lançamento, mas foi em 1970 que ele bombou mesmo, com parte do movimento hippie, tudo mudou. Tudo. Todos os grupos de jogadores não queriam mais simular aquelas mesmas batalhas históricas de forma tediosa. Eles queriam ser um hobbit. Eles queriam matar Sauron. Eles queriam simplesmente acabar com toda a presença maligna que existia, e o universo medieval que eles escolheram para simular foi o universo do Tolkien. O Chainmail, em português Cota de Malha, 1971, ele foi o primeiro conjunto de regras para batalhas medievais, e ele já inseria no costume dele, no sistema de jogo dele, os hobbits. Futuramente, o Gygax e o Anderson foram obrigados a tirar isso por causa do processo da editora do Tolkien, e eles criaram uma raça que hoje em dia você acha em qualquer livro de AD&D, ou D&D, terceira edição, 3D&T também tem, GURPS também tem, que eram os Halfling. O Halfling nada mais é do que um hobbit genérico, né? Uma forma que eles tiveram de poder manter essa raça que tinha tanta afeição das pessoas e não quebrar mais patente do Tolkien e da editora que publicou o livro. Quando Dungeons & Dragons chegou, aconteceu uma coisa que eu acredito, porque não tem nenhum relato dizendo, que tanto o Gygax quanto o Anderson simplesmente não esperavam, assim. As pessoas simplesmente jogaram de lado todas as miniaturas e começaram a jogar sem miniatura. Elas começaram a desenhar seus próprios personagens, preencher suas próprias fichas e se livraram daquela limitação que eles tinham do tabuleiro e do boneco. Alguma das coisas que quando eu revi esse filme eu ri muito é que o jogo é uma coleção de falha crítica. Todo mundo que joga RPG de mesa já teve falha crítica. Esse filme é uma coletânea de falha crítica. Entendeu? Ele literalmente passa o filme inteiro se ferrando
E quando ele começa a trocar e, na realidade, ter que encontrar com os monstros... eu não consigo olhar pra isso e não rir, assim. Ele começa a mesclar as duas realidades. Daí ele tá... Eu não sei se tá dando pra ver muito bem, porque com a claridade pro data show, né? Isso aí é um beco escuro no Brooklyn, em que ele tá lutando com o boss do jogo, né? Com o mestre do jogo, o arqui-inimigo do jogo, né? Isso aí é um epic win, porque com essa faquinha ele ter conseguido ganhar, mas tudo bem. O Dungeons & Dragons, né, Caverna do Dragão aqui no Brasil, ele saiu bem depois do Brasil, mas nos Estados Unidos ele literalmente saiu em 1983. Quando ele começou a ser produzido, ainda não existia perspectiva de que ele iria dar tanto sucesso, ou que ele iria acabar, ou que pra frente ele iria se tornar um conteúdo cult da geração dele, né? Hoje em dia a gente consegue achar até gente reinserando e fazendo o fictício episódio final. Uma busca no YouTube consegue achar o episódio final do Dungeons & Dragons, do Caverna do Dragão, tá? E, basicamente, com esse desenho animado, o Brasil começou a se tornar consciente do que era o jogo de RPG, do que era o jogo de RPG sério, e começou a jogar. O Tibia, ele foi muito revolucionário, o Ultima também, porque eles tiveram a coragem de fazer uma coisa que os jogos de RPG hoje em dia não têm. Hoje em dia você tem, principalmente o World of Warcraft, quem joga vê muito, símbolos que simbolizam que mostram quando o NPC tem algo para oferecer para você. Ele tem uma quest, ele tem uma informação essencial. O Tibia, você de fato tinha que fazer as perguntas certas pro NPC certo. Se você não parasse e abordasse o NPC, que não tinha sinal nenhum de que ele era um não jogador, ele poderia ser simplesmente um jogador que estava longe do computador, com o personagem parado, você tinha que literalmente abordar e fazer as perguntas certas. Você tinha que entender a história do Tibia, e do Ultima também tinha esse mesmo esquema. Você tinha que entender a história do jogo para poder completar as quests. Os prêmios da quest eram muito bons, a penalidade de morrer era muito grande, mas eu acho que o que prendia a atenção é que você literalmente sentia que você estava numa realidade à parte. Você estava num mundo livre, num free world bem primitivo, tá? Para poder conseguir... Você tinha que compreender a história para poder conseguir jogar ele plenamente. Senão você ia começar a ficar andando, matando ratinho e não ia conseguir sair em lugar nenhum. O Diablo, na sua essência, ele é um Dungeons & Dragons. Todo o sistema dele, o sistema de aleatoriedade dos danos, todo ele era baseado no rolar de um dado. Todo ele usava algoritmos de números randômicos para poder fazer isso. Isso deixava o jogo muito interessante. Não só pela proximidade, pela familiaridade que muitos jogadores de RPG de mesa tinham, mas porque ele tinha um gráfico muito bom pra época. Hoje em dia não, mas tinha um gráfico muito bom. O Diablo, ele criou um problema muito grande que um pouco depois da expansão do lançamento do Hellfire, eles tiveram que resolver. Uma coisa que não existia praticamente nos jogos de RPG de mesa começou a surgir com o Diablo, que era o PK e o PKK. Alguém conhece? Alguém já foi PK ou PKK no jogo? É um prazer. Quem sabe o que é no Diablo 1 você colecionar a orelha. Quando você começava a jogar online pelo Battle.net, você podia matar outros jogadores, e daí surgiu o termo PK e PKK, que era Player Killer, Player Killer Killer. O PK era o cara que matava outros jogadores, e com isso eles colecionavam a orelha dos jogadores, literalmente. Isso me lembra até um filme, o Gangue de Nova York, que tinha uma personagem que literalmente fazia isso. Ela guardava as orelhas como um troféu, tá? E eu acho que como raiva dos PK, começaram a surgir PKKs, que eram os assassinos de assassinos de personagem. Em 1996... eu acho que todo mundo conhece esse. Todo mundo conhece. Eu acho que se eu colocasse aqui a trilha sonora... é uma pena que eu não tenho, devia ter pensado nisso. Eu acho que se eu colocasse o tema do Pokémon, todo mundo continuava a cantar, assim. Todo mundo conhece Pokémon, todo mundo conhece. Cara, eu tenho o meu iPhone com jailbreak, com emulador de Game Boy, e eu jogo Pokémon. Eu jogo todas as versões de Pokémon, sabe? Mesmo o vermelho, o azul e o verde, que tinha um gráfico mais lixo que todos os outros Pokémons... eu jogo ainda, eu gosto. Ele juntou... a gente tem gente levantando o celular aqui com o emulador de Game Boy.
Eu acho que quando acabar essa palestra, não todo mundo, mas uma boa galera que joga Pokémon vai vir aqui e falar: cara, você troca Pokémon comigo, assim, você ainda tem Game Boy? Sabe? Eu tenho um Game Boy, infelizmente ele tá com a tela trincada. Triste. Acho a reposição não tem mais como. O Pokémon, ele introduziu um conceito totalmente diferente. O Pokémon, ele é um RPG. Por mais que muitas pessoas digam que ele carrega elementos de RPG, mas ele não é um RPG, ele é um RPG computacional. Ele foi um RPG para console que introduziu um outro conceito que até hoje nós temos. Quem aí jogou ou ainda joga Ragnarok? Muita gente. Quem cresceu um egg e teve um Poring como bicho de estimação? Então, muita gente pode parar e não raciocinar disso, ou raciocina, mas nunca parou para conversar isso com os amigos. Mas a origem do patch do Ragnarok e o patch de outros jogos online de massivo multiplayer veio do Pokémon. A gente virava madrugadas na roça, ouvindo os grilos, as cigarras, jogando RPG, uma pessoa mestrando e as outras jogando, tudo pelo telefone, assim. Uma coisa sensacional. Era uma coisa sensacional. Quando a ligação caía, a gente literalmente ficava na dúvida se o personagem tinha morrido ou se a ligação gerava problema. Entendeu? E esse foi o primeiro RPG não presencial que eu joguei. Essa é a piada. A gente jogava principalmente Vampira Máscara e Vampira Idade das Trevas. Esses dois carinhas aqui com cara de Richard Stallman eram Gary Gygax e o Dave Anderson. Eles, desde a TSR, desde o desenvolvimento Dungeons & Dragons, eles tinham uma briga entre eles. Em 2008 e 2009, eles faleceram, infelizmente. E perderam uma coisa que eu acho sensacional, que na época ainda era muito discutido de forma rasa, hoje em dia já é discutido mais profundamente, que era a gamificação. A gamificação é o conceito de você transformar a nossa vida em um jogo. É você adquirir pontos de experiência, você aguçar o interesse de jovens adultos com os conceitos de jogo em atividades normais, né? Atividades do dia a dia. Depois do falecimento, eu acho realmente triste, porque depois do falecimento desses dois, que a Jake McGonigal apareceu no TED. Então, ela quantificou que no mundo nós gastamos por semana 3 bilhões de horas jogando online. Melhor ainda, ela fala que pra gente acabar com problemas como a fome, a gente tem que expandir isso para 21 bilhões de horas jogadas online por semana. I'm Jane McGonigal. I'm a game designer. I've been making games online now for 10 years, and my goal for the next decade is to try to make it as easy to save the world in real life as it is to save the world in online games. Now, I have a plan for this, and it entails convincing more people, including all of you, to spend more time playing bigger and better games. Right now, we spend 3 billion hours a week playing online games. Some of you might be thinking, that's a lot of time to spend playing games, maybe too much time, considering how many urgent problems we have to solve in the real world. But actually, according to my research at the Institute for the Future, it's actually the opposite is true. 3 billion hours a week is not nearly enough gameplay to solve the world's most urgent problems. In fact, I believe that if we want to survive the next century on this planet, we need to increase that total dramatically. I've calculated the total we need at 21 billion hours of gameplay every week. So that's probably a bit of a counterintuitive idea, so I'll say it again, let it sink in. If we want to solve problems like hunger, poverty, climate change, global conflict, obesity, I believe that we need to aspire to play games online for at least 21 billion hours a week by the end of the next decade. No, I'm serious. I am. Here's why. This picture pretty much sums up why I think games are so essential to the future survival of the human species. Truly. This is a portrait by a photographer named Phil Toldano. He wanted to capture the emotion of gaming, so he set up a camera in front of gamers while they were playing. And this is a classic gaming emotion. Now, if you're not a gamer, you might miss some of the nuance in this photo. You probably see the sense of urgency, a little bit of fear, but intense concentration
deep, deep focus on tackling a really difficult problem. If you are a gamer, you will notice a few nuances here. The crinkle of the eyes up and around the mouth is a sign of optimism. And the eyebrows up is surprise. This is a gamer who's on the verge of something called an epic win. Now, oh, you've heard of that. Okay, good. So we have some gamers among us. So an epic win is an outcome that is so extraordinarily positive, you had no idea it was even possible until you achieved it. It was almost beyond the threshold of imagination. And when you get there, you are shocked to discover what you're truly capable of. That's an epic win. This is a gamer on the verge of an epic win. And this is the face that we need to see on millions of problem solvers all over the world as we try to tackle the obstacles of the next century. The face of someone who, against all odds, is on the verge of an epic win.